Quem tem razão? Antes da gente começar aqui o debate, a gente preparou duas artes para mostrar como que as instituições são avaliadas pelos brasileiros. A gente tem as mais bem avaliadas e também as mais mal avaliadas. É claro que o ranking já demonstra claramente onde que está cada uma dessas instituições. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós preparamos. Essas são pesquisas do ano de 2021, do ano passado. Mas elas demonstram aqui as instituições, mais bem avaliadas no ano de 2021. Se a gente olhar isso aqui, essa pesquisa foi feita pela Paraná Pesquisas no mês de maio do ano passado. As Forças Armadas foram citadas como primeiro, 32,6% disseram que as Forças Armadas são as instituições que elas mais bem avaliam. Depois, seguida do Supremo Tribunal Federal com 18,2%, a Presidência da República com 14,8%, o Ministério Público, que normalmente é bem avaliado, mas aqui aparece na quarta colocação com 12,1%, e a gente mostra aqui, olha a diferença para se ter uma ideia, Senado e Câmara, ou seja, o Congresso Nacional com 2,8% e 2,6% das opiniões das pessoas em relação às mais bem avaliadas. Se a gente inverter a pergunta, e é uma outra pesquisa agora do Datafolha, feita no mês de setembro do ano passado, as pessoas não confiam, ou seja, as mais mal avaliadas, os partidos políticos têm 61% das citações. Elas não confiam nos partidos políticos. Aí depois segue a presidência e o Congresso Nacional, com praticamente 50% e 49%. O Judiciário tem 31%, e aí tem um detalhe, que a gente já viu na outra pesquisa. 76% confiam nas Forças Armadas, que, vale só lembrar, nos anos 80, logo depois da redemocratização do país, uma pesquisa feita, se não me engano, em 84, 86, 87, alguma coisa assim, logo depois dos militares deixarem o poder, na que foi aquela eleição indireta de Tancredo Neves, depois José Sarney, ali já as Forças Armadas apareciam novamente como bem avaliadas, só para se ter uma ideia que esse é um fenômeno da opinião pública brasileira. Vamos lá, agora são 3h04. Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. A cientista política Beatriz Finocchio. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Olá, muito boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente também tem o capitão Augusto do PL São Paulo. Professora, qual a sua opinião? Por que nós temos, por exemplo, o Congresso Nacional muito mal avaliado? A senhora acha que a questão da corrupção é o que determina essa ideia? Eu vou citar dois escândalos que passaram muito próximo do Congresso. O Mensalão, que foi dentro do Congresso, e ele está recente também, e depois também o Petrolão, que também passa pelo Congresso. E isso, obviamente, envolve em cheio a classe política. Por que a senhora acha que a gente tem ainda essa opinião muito ruim em relação à classe política brasileira? Eu fiz menção disso logo na abertura. Não raro a gente ouve essa generalização, eu considero um pouco perigosa, porque toda generalização é perigosa, mas, enfim, as pessoas dizem, a política é todo corrupto. Essa expressão é muito frequente, ainda mais num ano eleitoral como esse, as pessoas que não dizem que não vão votar em ninguém. Bom, qual é a opinião da senhora, doutora? Bom, primeiramente a gente precisa dizer que a população brasileira é uma população, no que tange ao Congresso, distante ao Congresso Nacional. A gente não... Se você pergunta para eleitores com relação a quem é o senador que representa o Estado ou o deputado que está na Câmara que representa os interesses, raramente a população se debruça sobre as propostas e o que se passa dentro do Congresso Nacional. Além disso, a gente só se debruça sobre as questões do Congresso quando elas são negativas, né? Por exemplo, na questão do Mensalão, do Petrolão, onde a gente observa que há um movimento de corrupção sistêmica dentro da política brasileira e me parece que não há governabilidade perante o Congresso, não há aceitação de pautas que são importantes para o desenvolvimento econômico do país, se não tem acordo, por exemplo, com uma bancada ou outra do Congresso. Então, o desenvolvimento econômico, o progresso do Brasil nesse sentido, ele fica em segundo plano, se você não tem um acordo com determinada bancada. Então, a ideologia, o que é bom, acaba ficando totalmente em segundo plano quando se trata, por exemplo, de uma pauta que importa à sociedade como um todo. Mas, por exemplo, o governo se vê obrigado a fazer acordos com o Congresso. Isso é um problema, isso descredibiliza cada vez mais o Congresso. Claro que toda generalização é burra, é claro que existem exceções dentro do nosso Congresso, porém, a gente sabe que quando vira notícia é quando está ruim. E isso é um problema sério que chega no ouvido do brasileiro e, consequentemente, acaba que a gente tem aí o resultado das pesquisas. Já temos ao lado o deputado capitão Augusto do PL São Paulo. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Qual a sua opinião sobre esse tema
que normalmente a classe política sempre é a mais mal avaliada em pesquisas em relação à confiança das pessoas nas instituições. O Congresso Nacional sempre é muito mal avaliado. Por que o senhor acha que isso acontece, capitão? Boa tarde, bem-vindo, senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Beatriz, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom, primeiro, a pesquisa, retrata o histórico político do Brasil, envolvido com diversos escândalos e por aí vai. Porém, eu reputo também que boa parte dessa rejeição da Câmara e do Senado vem arrastado também pelos políticos nas prefeituras municipais, nos governos estaduais, e outros políticos que representam a população. Então, eles acabam canalizando tudo para o político. Então, é Câmara e Senado que acaba aparecendo na pesquisa, mesmo que eles tenham uma rejeição muito grande com o prefeito da sua cidade, com o governador do seu estado, ele acaba jogando isso aí na Câmara e no Senado. Mas é natural, e também concordo até com a pesquisa, devido à quantidade de escândalos, não só da Câmara e do Senado, mas quantidade de escândalos envolvendo políticos no Brasil, de todas as esferas. E, obviamente, amplamente noticiado pelo Judiciário, faz com que o Congresso, em especial a Câmara e o Senado, tenha uma rejeição tão grande por parte da população. Eu vou colocar um outro ingrediente que eu acho que também interfere na opinião das pessoas. O tempo do Congresso Nacional, o tempo do Judiciário, então, é um pouco complicado, mas é um pouco mais complicado. Mas o tempo do Congresso Nacional em decidir questões relevantes para a população, e a professora Beatriz Finocchi fez menção a isso agora há pouco na primeira participação dela. Ontem, por exemplo, a gente trazia aqui a opinião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre essa decisão que já foi na Câmara, ou seja, em relação ao ICMS, que é um assunto urgente, diz respeito ao preço dos combustíveis, que diz respeito à inflação, que hoje é ameaçadora, é um problema hoje na vida do brasileiro. E estava lá o presidente do Senado, bom, vamos analisar com calma, vou chamar todos os governadores, como se não fosse um assunto que as pessoas estão discutindo há meses, muito antes da guerra, inclusive. E a gente via ali, por parte do presidente de uma das casas, uma calma tranquila, vamos analisar. A própria Câmara, embora já tenha tomado uma decisão em relação a isso, em algum momento tem se manifestado sobre isso. Então, professora, só me permita que eu vou ouvir primeiramente o deputado agora. Deputado, o senhor acha que tem esse problema de falta de noção, de noção de tempo em relação ao tempo da sociedade e ao tempo em que o Congresso decide as coisas? Totalmente. E também nós temos um sério problema no Brasil que precisava ser resolvido. Nós temos uma Constituição que foi feita em 88 para um regime parlamentarista. Aí foi feito plebiscito, deu presidencialismo. Então nós temos um presidente praticamente refém do Congresso, que o Congresso que acaba mandando. Tanto que as emendas constitucionais sequer exigem sanção presidencial, os próprios projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado, quando vão para o presidente, se ele não concordar, retorna para a Câmara e a Câmara e o Senado dá uma palavra final derrubando os vetos. Então, nós temos um sério problema quanto a isso aí. E aí nós temos todos os ingredientes. Então, por exemplo, a questão dos combustíveis, os estados, os municípios pressionando contra, o governo pensando no Brasil, pensando macro, na questão da inflação, na questão da redução do frete, na melhoria do Brasil, e cada um puxando para o seu lado. E aí a caixa de ressonância da sociedade acaba caindo em 513 deputados, 81 senadores, cada um defendendo o seu quinhão, o seu nicho, e faz com que a gente tenha uma demora muito grande para dar resposta para a sociedade. Nós, numa grave crise como estamos tendo agora, da questão do petróleo, ainda a Câmara fez a sua parte, ficamos até quase que madrugada votando, mas votamos aquilo lá, mas agora para-se no Senado e fica única e exclusivamente na mão do presidente do Senado se vai querer pautar ou não essa questão. Professora, eu volto à senhora. Aliás, o Felipe Abreu, nosso produtor aqui, está me lembrando que nós já debatemos, inclusive, o tamanho do Congresso, o quanto é caro o Congresso brasileiro hoje, também em relação à comparação a outros congressos de outros países, inclusive mais desenvolvidos em relação ao Brasil. Mas eu vou acrescentar também, a Constituição, sim, transformou o país quase num parlamentarismo, é verdade. Mas a pesquisa de opinião é sempre assim. Você julga a administração do executivo boa ou ruim. E é sempre do presidente, não, digamos, a parte administrativa do Congresso Nacional. E é ele que está decidindo boa parte das coisas ou evitando. Essa questão dos combustíveis, sejamos justos, independentemente de se questionar a forma ou não, mas o governo tentar trocar o presidente da Petrobras é uma tentativa que ele está encontrando no momento para tentar resolver o problema dos combustíveis, além de outras medidas que estão sendo tomadas. Mas há um esforço. E ontem me chamou a atenção, eu confesso, eu comentei aqui, ao vivo, inclusive, no Prós e Contras, o presidente do Senado com uma calma e tranquilidade em relação a um assunto que as pessoas estão sentindo na pele. Professora, por que nós temos essa divergência entre o tempo do Congresso e o tempo do país? Falta sensibilidade?
Com certeza falta sensibilidade. Eu acho também que falta, como bem disse o deputado, dentro da nossa Constituição, falta também uma flexibilização para as demandas urgentes. Então, por exemplo, falando exclusivamente da questão do imposto, que é o ICMS, e com relação aos impostos regulatórios de mercado. Quando a gente fala de preço de combustível, que é uma demanda extremamente urgente, a gente precisa mexer naqueles impostos que são regulatórios de mercado, ou seja, que podem ser através de decretos modificados. E quando a gente se depara com o ICMS, que é um imposto totalmente responsável por uma guerra fiscal entre os estados, e aí, de novo, se debruçamos ao Brasil todo, a gente se debruça sobre uma questão política e não mais, de novo, econômica, e que traria, por exemplo, uma redução do preço dos combustíveis, a gente se debruça novamente, a gente bate aonde? No Congresso, no Senado, onde os interesses políticos prevalecem sobre os interesses da sociedade. E quando a gente pensa no ICMS, na redução do ICMS, e a gente vê, por exemplo, discursos do presidente, onde ele diz que ele está rendido porque o ICMS é um imposto estadual, isso é uma realidade. Inclusive, há a tentativa, inclusive, de tentar subsidiar, através da União, um repasse para os estados que tiverem perda de mais de 5% na arrecadação do ICMS, que é um dos grandes impostos, realmente, que mantém todos os estados, mas é um imposto que incentiva demais a nossa guerra fiscal. Então, é claro que, de novo, uma demanda urgente como a do combustível, que afeta a economia como um todo, o preço de diversos produtos, não só do fato do frete, a gente traz, quando vem essa calma, né, que o senhor observou, a gente percebe que o Congresso, ele também não tem a noção do quanto isso impacta diretamente no bolso do brasileiro, e que, necessariamente, com relação ao ICMS, sendo um imposto estadual, o presidente da República fica rendido, ele pode fazer o que ele já tentou, que é, por exemplo, subsidiar totalmente os estados em caso de maior perda de arrecadação dos 5%. Mas você percebe, de novo, a questão política, os interesses políticos, eles se sobressaem aos interesses e demandas da sociedade. Isso é o que traz, na verdade, a grande descredibilização do Congresso Nacional perante a sociedade. A gente entrou num assunto econômico porque, obviamente, é a lógica da agilidade do Congresso Nacional. Deputado, eu volto com o senhor. A gente estava falando sobre corrupção. O senhor acha que a expressão corrupção é demasiadamente usada em relação ao Congresso Nacional, então? Porque, na verdade, há uma insatisfação com, digamos, a rapidez com que o Congresso deveria decidir assuntos que interessam ao país, ou seja, que interessam ao dia a dia das pessoas. Nós estamos falando de inflação. Esse país tem na memória o que é inflação pesada. Ele sabe exatamente, as pessoas conhecem. Aliás, essa é outra falácia que se dá dos brasileiros, que temos memória curta. Não temos memória curta. As pessoas estão preocupadas com a inflação porque elas sabem o que isso acaba com a vida delas e não é tão distante assim da nossa realidade. O senhor acha que normalmente associa-se essa expressão corrupção, mas a insatisfação em relação a outras coisas do Congresso Nacional, deputado? Também, mas eu acho que essa pesquisa ela denota realmente a percepção de corrupção que existe no meio político. Mas também temos que lembrar que não haveria políticos corruptos se não tivesse eleitores para esses políticos. Então, nós vivemos também um meio político em que obviamente, acaba ainda tendo muita compra de votos por diversas formas, seja por bola de futebol, caixa de cerveja, pagar conta de água, conta de luz. Então, é isso que a população precisaria estar se atendo na hora de escolher os seus representantes, em especial para o parlamento, que é tão importante para o país. Mas, infelizmente, na prática, o que a gente vê, se for perguntar para as pessoas em quem que eles votaram na última eleição para deputado estadual, federal e senador, dificilmente eles vão se lembrar. Na penúltima, então, nem se fala, quase ninguém vai se lembrar. E é justamente ali que nós deveríamos estar escolhendo bem os nossos representantes. E nós temos hoje uma grande facilidade que é através da internet. Foi-se o tempo, realmente, da população ter memória curta. Hoje, pela internet, pelos celulares, todo mundo acaba ressuscitando fatos ocorridos desses políticos que ocorreram em sua vida, nos seus mandatos. E facilmente o eleitor poderia estar decidindo, escolhendo, optando qual que é o melhor parlamentar para estar representando. Mas também não há que se negar que melhorou muito, digamos, o Congresso como um todo. A renovação foi muito boa, né? Pode ver que diminuiu muito o número de escândalos envolvendo parlamentares, que antes era quase que rotineiro. Então, isso é um progresso. Mas precisamos escolher melhor os parlamentares. A população precisa pesquisar antes de votar, antes de escolher o seu deputado federal, o seu senador. Mas a percepção da população
ao meu ver, ainda é correta, sim, devido ao histórico de corrupção no meio da política. Bom, a gente vai falar das próximas eleições também em relação a este tema e das escolhas do eleitor. Professora, já volto a senhora novamente, mas nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema da relação de corrupção e política? Acompanhe. E aí? Eu acho que deveria melhorar em vários quesitos, principalmente sobre a dignidade humana. Deveria olhar mais para o ser humano com mais valorização e entre outras coisas que o Brasil precisa mudar. Em toda Latinoamérica tem o mesmo problema, corrupção. Todo. Sim. Todo é igual. E creio que em este lindo país há muita corrupção também. Não demonstra nada pra gente de credibilidade, infelizmente. Com certeza, 100% de certeza. Eles fazem lei de acordo com a conveniência deles. Eu acho que não tem como a gente dizer assim, tem muita corrupção. Sempre teve. Sempre teve corrupção, então ele não é mal visto nem bem visto. A corrupção vem do alto, né, da presidência. Eu acredito que sim, não somente o Congresso, os outros poderes também são corruptos. O povo acho que não sabe escolher melhor, né? Porque às vezes a gente se engana com a pessoa, porque se a pessoa fala coisas boas, a gente acredita. Então a gente tem que ver o que ele faz e não só o que ele fala. Bom, eu vou pegar essa última declaração de uma de nossas entrevistadas aí e vou agora novamente à cientista política Beatriz Finocchio. Nós tivemos uma pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha e o ex-presidente Lula aparece com uma vantagem ainda maior do que ele tem em relação ao presidente Jair Bolsonaro, os dois que vão para a eleição nesse momento polarizada entre os dois. Tomando como valor de fácil o que diz a pesquisa, e eu não estou aqui questionando a credibilidade dela ou não, mas tomando por este valor, nós temos o ex-presidente Lula de um partido que foi extremamente associado, por exemplo, aos dois escândalos que eu citei, o Mensalão e o Petrolão. Ou seja, escândalos de corrupção, de compra de apoio no Congresso, até pelo sistema parlamentarista que, abre aspas, a Constituição colocou, mas enfim, o presidente fica refém, mas lá houve compra. Comprovada, aliás, com condenações no Supremo Tribunal Federal e depois também toda a Operação Lava Jato em relação ao Petrolão. Mas a gente vê a pesquisa apontando, por exemplo, o candidato de um partido completamente associado a esses dois escândalos hoje liderando as pesquisas. Qual a sua percepção, professora? Por que a gente tem esse tipo de coisa? E aqui nós estamos falando do executivo especialmente, né? Da eleição do executivo da presidência da República. A realidade é que a gente tem, primeiro, uma descredibilização muito grande do STF e, consequentemente, esse descrédito se estende a todo o Poder Judiciário. Isso é um problema, porque o STF é o guardião da nossa Constituição. E se o STF, a gente tem visto episódios dele totalmente contra a nossa Constituição, esse descrédito ao Poder Judiciário se estende também às decisões como um todo. Isso é um ponto. Outro ponto é que a impunidade no Brasil, principalmente no que tange à corrupção dentro da política, seja ela ativa ou passiva, a gente percebe que tem vantagem. A impunidade no Brasil, ela é regra, infelizmente. Então, quando você vê o eleitorado trazendo para primeiro lugar da pesquisa um político que foi transitado em julgado a sua condenação e cumpriu pena, a gente percebe que a corrupção ela não é tão mal vista. Na verdade, essa é na hora da fala, porque na hora da prática, o eleitor, aí sim ele se esquece que existiu um trânsito em julgado com relação à condenação do presidente Lula. Ele é de fato um condenado. Então, se ele é de fato um condenado por corrupção, como que a gente tem um presidente liderando na pesquisa? Então, como se falou bem o deputado, é exatamente isso. Cada povo tem o governo que merece nesse sentido. Porque não há no Brasil uma aversão à corrupção como deveria ser. Eu acho que falta também um pouco de informação. Existiu um movimento muito forte do partido envolvido nos dois escândalos, tanto no Petrolão quanto do Mensalão, de descrédito das instituições, justamente para que esse descrédito credibilizasse as ações feitas por ele, na qual ele foi condenado. Então, quando se tem uma população mal informada, é muito mais fácil o convencimento, que é o movimento que a gente observa hoje do Lula liderando na pesquisa. Deputado Capitão Augusto, qual a sua opinião? Porque eu estou tomando pelo valor de face da pesquisa. Eu não vou questionar
a forma como a pesquisa foi feita e se ela de fato retrata a realidade, mas tomando pelo valor de face, até porque nós temos uma pesquisa aí que mostrou. Como a gente tem, obviamente, uma ojeriza das pessoas em relação à corrupção, como a gente viu nas entrevistas que levamos ao ar agora há pouco, e não poderia ser diferente, é impossível alguém falar, eu adoro corrupção, isso não faz nenhum sentido, né? Mas vamos lá. Nós temos nesta pesquisa um avanço, inclusive, da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que já cumpriu pena por corrupção, um partido que é associado justamente aos dois maiores escândalos que permearam o Congresso, que foi o Mensalão e o Petrolão. Na sua opinião, por que nós temos essa coisa que não faz sentido, se eu partir por esse pressuposto? Por que o senhor imagina que nós temos esse resultado de uma pesquisa tal como mostra o Datafolha e as pessoas se dizendo contra a corrupção na política? Bom, de uma forma resumida, primeiro eu questiono-se essa pesquisa, né, porque um instituto que tem um posicionamento definido de esquerda fazer uma pesquisa já coloca em dúvida a sua credibilidade, então eu realmente não acredito nesses números aí. Segundo, nós temos uma punição muito branda para os corruptos no Brasil. Um servidor público, se ele for demitido, mandado embora, ele jamais pode prestar um concurso público novamente. E, no entanto, um político condenado por corrupção, dali 8 anos, já pode estar no cenário político. E terceiro, que o Lula jamais deveria estar nessa disputa. Depois nós ficamos bravos quando vem um inglês aqui e fala que o Brasil não é um país sério. Como é que uma pessoa como essa, que foi condenada em primeira instância, segunda instância, é absolvida por um Supremo Tribunal Federal tendencioso também, obviamente com viés de esquerda, e coloca no jogo político? É algo que relativiza demais a corrupção. Então, facilmente com que o brasileiro, né, fica em dúvida, achando que o Lula foi inocentado. Não foi inocentado. Simplesmente o Supremo Tribunal Federal tirou um coelho da cartola ali para acabar com a prisão em segunda instância, primeiramente, um grande desserviço para toda a sociedade. Depois, anulou a condenação que já tinha sido feita em primeira e segunda instância por vários juízes e embargadores colegiados e coloca um cara desse no jogo novamente. Então, coloca em xeque, né, a questão da pessoa do ex-presidiário Lula e está aí participando de umas eleições. Mas o que eu vejo também é que tem um fator muito forte da questão da nossa escala social, até pegando a escala de Glasgow que nós temos, né, das necessidades básicas, que muita gente coloca a sua necessidade básica primeiro, como moradia, saúde, alimentação, à frente do instituto como corrupção, que é algo que acaba impactando para ele mesmo e acaba, de certa forma, deixando para o segundo plano. Então ele vai de acordo com a economia do Brasil e vai votar de acordo com a sua necessidade básica, que também é péssimo para o país, que acaba virando um ciclo vicioso, né? Professora Beatriz Sinoca, por que a senhora acha que chegamos então a esse resultado? Eu vou insistir nesse tema para ouvi-la um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho, obviamente, as pessoas se manifestando contrárias à corrupção, o que é esperado que aconteça, mas a gente tem também esse tipo de manifestação e até, não raro, a gente tem também algumas coisas que as redes sociais chamam de o corrupto de estimação. Esse pode ser corrupto um pouquinho, aquele não pode. A gente já ouviu isso também. São frases que permeiam os debates políticos no Brasil com muita frequência. Qual a sua opinião, professora? Eu acho que a gente tem que lembrar que não existe salvador da pátria para começo de história. E a narrativa de um mártir convence muito a população, né? É muito você ter a narrativa de um mártir hoje dentro de um país e dizer que inclusive a narrativa que o Lula utiliza demais é algo que acaba convencendo a população. E principalmente a população que não é tão informada. E aí, quando a população que não tem acesso se promete para essa população que sequer sabe que, na verdade, não existe almoço grátis e se promete os serviços essenciais como saúde, segurança e educação, que são precários no Brasil, embora a gente tenha tido um avanço, ainda são muito precários. Quando você traz esse tipo de discurso para uma população extremamente carente e para uma população que sequer tem acesso a tanta informação, com certeza é muito mais fácil de convencer. É um discurso que seduz. Se é um discurso que seduz, acaba com qualquer tipo de tentativa de combate de corrupção, porque a população, ela coloca em segundo plano. Esse é o problema, o desinformado, ou quando você descredibiliza e traz a narrativa, é claro, de Marte, que é o movimento que a gente percebe que o presidente Lula vem trazendo, e acaba convencendo parcela dessa população. Isso é extremamente perigoso para o Brasil, justamente porque a gente vê que, além do descrédito de todas as instituições, é um descrédito, ao meu ver, ao próprio regime democrático. Porque como que o regime democrático permite que um político corrupto
de novo, volte ao poder. Isso não pode, isso não é admissível. Esse é um problema sério, justamente por conta da narrativa que a esquerda vem trazendo. Deputado Capitão Augusto e professora Beatriz Sinock, 1 minuto mais para as considerações finais. E, se permite, eu vou colocar um questionamento. O que o senhor e a senhora diriam para o eleitor que vai às urnas agora em outubro, entre o discurso anticorrupção e o voto que eles vão manifestar na urna? Deputado Capitão Augusto, eu começo com o senhor, por gentileza. Na década de 70, aqui em São Paulo, nós tínhamos um político que acabou usando como jargão o rouba, mas faz. E agora nós temos aí que rouba e não faz, que foi um desastre para o país, que quebrou o país, que quebrou todas as estatais. Então só falta agora, no século XXI, a gente ressuscitar políticos como esse, relativizando a corrupção. É algo que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma. Espero que a população eleitoreira do Brasil, né, saiba escolher bem seu presidente e que não coloque alguém já condenado com um partido que arrasou o Brasil. Professora Beatriz Sinock, 1 minuto, também a mesma pergunta, senhora, por gentileza. Perfeito. Que nessas eleições o eleitor brasileiro esqueça totalmente o Fla-Flu, que não é mais clássico Fla-Flu. Nós não somos torcedores, nós somos eleitores. Nós temos que nos debruçarmos justamente sobre a proposta de governo de cada candidato. Inclusive saber se aquela proposta, o que está escrito ali é viável, se é possível ou se é apenas uma utopia e promessas vazias. A gente precisa entender que discursos sedutores e populistas não levam o nosso país ao desenvolvimento econômico. Esses discursos, eles não existem. É mentira. Professora Beatriz Sinock, cientista política, e também Capitão Augusto, deputado pelo PL São Paulo. Muito obrigado pela participação aqui no debate pela Jovem Pan. Boa tarde, hein?